Para começarmos o segundo capítulo, precisamos primeiro configurar corretamente a sua mesa digitalizadora. Essa etapa é importante, pois muitas pessoas já me disseram que sentiram muita dificuldade para se adaptar. Então vamos a algumas dicas. Você precisa instalar o driver correto para sua mesa digitalizadora. Veja qual o seu modelo e pesquise no site da Wacom. E isso é crucial, porque sem o driver a mesa funciona como um mouse e não adianta de nada, né? Você pode pesquisar no Google Wacom Drivers e o seu primeiro resultado já vai ser ali o link para você procurar o modelo da sua mesa e fazer o download do driver correto para ela. Aqui tem as últimas mesas mais atuais, mas a minha é uma mesa mais antiga, então eu vou provavelmente achar ela aqui. A minha é a Intus 5. E olha só, ela tá por aqui mesmo. Então eu vou escolher o modelo que bate aqui com o meu sistema operacional e que tem aqui 73 MB, que curioso. E vamos fazer o download. Uma vez que você já tem instalado os drivers corretos, você pode ir na pesquisa do Windows encontrar o Wacom Tablet Properties, e essa é a principal área para a configuração da sua mesa. Aqui no início temos o dispositivo conectado e as ferramentas, que são as funções que esse seu equipamento consegue desempenhar. Esse primeiro aqui deixa você alterar as funções dos botões que tenham na sua mesa. O segundo deixa você alterar os controles da função de touch, e eu não uso nenhum dos dois. Apesar da minha mesa ter botões e ter touch, eu realmente concentro a maior parte do meu tempo usando o mais importante, que é a caneta. Dentro das abas da caneta, a primeira opção, Tip Feel, define a sensibilidade de pressão da sua caneta. Quanto mais soft, menos força você vai ter que usar para chegar no nível máximo de pressão. Você pode conferir isso com essa barrinha azul aqui embaixo, que aumenta ou diminui de acordo com a força que você aplica na sua caneta. E quanto mais para o firm, mais força você vai ter que fazer para chegar no máximo. Então, se você quer traços bem finos, o firme pode funcionar melhor para você. Se você quer pinceladas mais grossas, o soft pode te ajudar com isso. O mais importante é que você teste essas configurações e veja o que é mais confortável para você. Aqui embaixo tem mais uma configuração que nós podemos mudar, que é a distância necessária para que dois toques sejam considerados como um duplo clique. Quanto mais para a direita, maior distância podem ter os toques para que seja reconhecido. E quanto mais para a esquerda, mais rápido você vai ter que apertar. Aqui no topo tem o Tilt Sensitivity, que regula a sensibilidade de inclinação da caneta. Ele pode perceber se você está usando a caneta mais reta ou mais inclinada para um lado ou para um outro. Alguns brushes do Photoshop reagem a essa inclinação, mas isso não é uma regra para todos os brushes. Essa também é uma função que eu quase não utilizo em pintura digital, mas muitas pessoas gostam desses efeitos. E por último, na sua caneta existem 3 botões, 2 que estão no cabo e um que é a ponta. A minha caneta tem um botão extra, que é uma borracha. Mas eu normalmente só utilizo 2 desses botões. A ponta da caneta é o botão esquerdo do mouse, e o botão direito do mouse, que me permite abrir menus e opções dentro do Photoshop, eu configuro como este primeiro botão aqui. Essa função de borracha até que funciona bem. Quando você vira a caneta dentro do Photoshop, ele já carrega a borracha para você usar, mas eu tô tão acostumado a usar os atalhos do teclado que eu acabo nunca recorrendo a isso. Essas configurações são importantes para regular a sua caneta e a sua mesa para o seu gosto e as suas necessidades. Porém, nada é tão importante, na minha opinião, quanto esta parte do mapping. Lembram que eu expliquei que a mesa digitalizadora usa um mapa do seu monitor e projeta essas coordenadas na mesa? Bom, é aqui onde você vai ajustar isso. Com a orientação, você consegue mudar onde é o topo ou a lateral da sua mesa, para funcionar de diversas maneiras com diversos monitores diferentes. No modo caneta ou mouse, eu normalmente deixo em caneta. Caso contrário, você está usando um mouse. Algo necessário é também escolher quais monitores você vai querer mapear. E o importante é forçar as proporções. Mesmo que você perca alguma área útil da sua mesa, sem dúvida isso vai ajudar tudo funcionar direitinho. Por exemplo, se eu tiver os 2 monitores selecionados e não forçar as proporções, tudo que eu desenhar vai ficar deformado, pois o tamanho dos monitores e da mesa não estão proporcionais. Então, mesmo tendo 2 monitores, para aproveitar melhor o espaço da minha mesa, eu uso somente um e forço as proporções. Ainda tem uma última opção nessa janela, que é usar Windows Ink. Quando eu desativo isso, a pressão da minha caneta não funciona mais no Photoshop, então eu deixo isso daí ativado. Ainda podemos ajustar algumas coisas no botão Opções.
A primeira configuração que podemos modificar é sobre o funcionamento daqueles botões que ficam no cabo da caneta. No primeiro modo, de Hover Click, enquanto a caneta não está encostada na mesa, só de pressionar aquele botão, um clique já é feito, no caso, um clique com o botão direito. No outro modo, Click and Tap, você tem que apertar o botão do cabo e encostar a ponta da caneta na mesa, para aí sim então você conseguir registrar o clique com o botão direito. A primeira precisa de menos passos, então normalmente uso ela. Depois disso, há como trocar a mesa para canhoto ou destro. Esta próxima aqui fala sobre o ajuste do brilho, mas eu imagino que sejam para mesas que possuem telas, que não é o meu caso. A última opção aqui ajusta a compatibilidade da mesa com programas que não suportam mais do que 1024 níveis de pressão. Dependendo da sua mesa, a sua caneta tem mais ou menos níveis. Quanto mais níveis, mais precisão e controle da força e da grossura de um traço você vai ter, pelo menos em teoria. E para encerrarmos essa aula, eu vou dar uma dica sobre quando a sua mesa trava. Inevitavelmente, isso vai acontecer. Algo que sempre travava a minha mesa era quando eu alterava as configurações dos meus monitores pelo próprio Windows. Você vai precisar reiniciar o processo da mesa para que ela possa se adequar a essas novas configurações. A melhor forma de fazer isso é com o atalho Windows R e digitar services.msc. Esse comando abre a janela de serviços. Se você apertar W, você vai encontrar os serviços que começam com W, no caso os serviços da Wacom. Clique com o botão direito e vá em Restart. E pronto, a sua mesa travada deve voltar a funcionar, sem ter que reiniciar o computador inteiro ou alguma coisa parecida. Beleza, é isso. Com mesa configurada, podemos começar a ver como o Photoshop funciona na próxima aula.